Bom, estamos no nosso horário, né? Então vamos dar início à nossa reunião da noite de hoje, pedindo aos bons espíritos que nos envolvam, nos abençoe. Nós sempre teremos que repetir que o nosso estudo é feito pelo Facebook do Fé, né? Representando o nosso Fé, Esperança e Caridade, que neste momento ainda não pode ser presencial, algumas reuniões, mas que em breve a gente aguarda e espera que tudo fique ao normal, né? Então vamos ler a nossa página de hoje, que é de Carlos Torre Pastorino, a lição é 52, e diz o seguinte: não perca sua serenidade. Quando a irritação nos move, a saúde se descontrola, os órgãos se perturbam e sofremos terrivelmente. Se o amigo traiu, se sua parenta inventou uma calúnia, se aquele a quem você ajudou cometeu uma injustiça, uma ingratidão, perdoe. São pessoas enfermas, tenha pena deles. Mas você não perca sua serenidade. Não dê a entender que foi atingido. Vamos orar? Então, mais uma vez, Divino Mestre, amigo de todas as horas, aqui estamos, a te pedir o teu amparo, a tua proteção, pedindo que nos envolva nesse instante tão especial. Que o nosso estudo da noite de hoje, Senhor, seja para nós um bálsamo de esperança no momento tão conturbado que vivemos. Porque aqui iremos falar de um ser de luz que passou pela terra e que deixou para nós tantos bons exemplos. Precisamos olhar para esses espíritos para continuarmos com serenidade, com esperança e com a certeza de que Deus está no comando. Por isso, essa nave em que vivemos, que é a Terra, ela tem alguém que está no controle. Por isso, temos que acreditar e confiar nesse Pai que permitiu que aqui fiquemos por um tempo para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E é em teu nome, Jesus, em nome de todo o bem, em nome de todos os trabalhadores do nosso Fé, Esperança e Caridade, que continuam lá trabalhando todos os dias, independente do que acontece agora, que eles possam nos envolver, nos abençoar nesse momento. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite mais uma vez a todos. Que bom estarmos juntos, né, para fazer um estudo. Hoje falando um pouco sobre a vida e obra de Dr. Bezerra de Menezes. Um espírito que veio apenas para servir e continua fazendo isso. Mas enquanto esteve aqui, deu esse exemplo de desprendimento, de amor pelo próximo, e que até hoje ele clama em suas mensagens, sempre que é possível, clamando principalmente a nós que dizemos espíritas, que somos espíritas, que o nosso amor prevaleça mais do que o nosso raciocínio, ou seja, que o amor é muito mais do que a lógica, que eles podem estar juntos, mas o amor tem que sobressair nos nossos corações. Porque enquanto não aprendermos a amar, teremos que voltar 1000 vezes aqui. Então, meus irmãos, a gente, para dar início, para falar desse espírito, que é assim, ele toca muito fundo ao nosso coração, e o qual nós temos uma afinidade muito grande, e uma confiança também. A gente vai usar aqui, só para a gente entender o que foi a chegada dele aqui, vinda dele aqui na Terra. Perdi a lição aqui.
Peraí, tá? Então, nós vamos aqui do livro, ó, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Então, Humberto de Campos sempre vem trazer para nós, nos bastidores, a, as histórias que a gente só sabe aqui o que acontece. Mas do outro lado, nós temos esse repórter que vem trazer, contando os detalhes de tantas coisas belas. Então, aqui a gente diz aqui. Então, foi convocado, eu não vou ler toda, a lição é enorme. Quem tiver esse livro pode ler, é a lição 22, tem como título Bezerra de Menezes. Porque houve uma reunião, tá? Eu vou colocar assim com as minhas palavras, no plano superior, em que o Espírito Ismael, que é o mentor do nosso país, estava convocando alguns espíritos, trabalhadores, espíritos, para virem à Terra nos ajudar, vamos dizer assim. E entre esses estava o doutor Bezerra de Menezes. E ele se dirige a doutor Bezerra de Menezes nessas palavras. Deixa eu ver aqui. Aqui está falando de Allan Kardec. Aí ele vai fazendo as considerações, lembrando o Evangelho. Então, ele vai fazendo toda uma pré-eleção. Só que aqui a gente só vai ler aquilo que ele se dirige diretamente a doutor Bezerra. Aí ele diz assim, houve na locomoção de Ismael, que é o nosso espírito, mentor do nosso país, que vamos continuar acreditando nele, principalmente, meus irmãos, abrindo aqui um parêntese para falar, que nós estamos vivendo esse momento político. Domingo que vem, a gente vai às urnas mais uma vez, votar nessas pessoas que aí estão. E antes que a gente vá dar o nosso voto para quem a gente queira dar, para quem o nosso coração está se abrindo para dar, não sei, cada um tem sua forma. Independente de você ir às urnas ou não, vamos fazer uma prece nesse dia, uma prece especial para esses espíritos que foram envolvidos com a política, mas de uma forma tão correta, tão honesta como o doutor Bezerra, como Ismael, que é o espírito encarregado de organizar e abençoar esse nosso país. Então, vamos pedir para esse espírito que ele continue envolvendo esses irmãos que estão aí se candidatando, querendo, uns ficando, outros chegando, enfim. Que nesse dia seja de pedir a eles e não de falar mal de um ou de outro, enfim, que o nosso pensamento seja diferenciado de algumas outras pessoas. Então vamos aqui à fala de Ismael falando para o doutor Bezerra. Aí ele diz explicitamente para o doutor Bezerra: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos, com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos da reforma e da regeneração. E eu só vou ler isso. Então, ele está dizendo, o doutor Bezerra está incumbido de vir a organizar, por isso ele para quem é espírita já tem essa informação de uma forma mais clara, o doutor Bezerra, ele é responsável pela unificação da doutrina espírita. O que é isso, Mary? Quando a doutrina espírita começa na França, a gente sabe, depois chega no Brasil, e quando ela chega aqui, primeiro que o livro do Espírito é o primeiro a chegar, e ele vem escrito em francês. Então, poucas pessoas, primeiro chega na Bahia, depois acho que é no Pará, então em 4 lugares, sabe? Eu sei que chega ao Rio de Janeiro. E quando ele chega, aonde ele está nesses lugares, muito poucas pessoas têm acesso. Por quê? Ele vinha escrito em inglês, em francês. Então, só quem tinha já, né, conseguia ler. E também houve entre essas sociedades, que antes não eram centros espírita, porque não havia centro espírita, começou a haver sociedades espíritas, ou seja, pessoas que estudavam a doutrina, o livro dos espíritos. Mas cada núcleo fazia de uma forma, ou seja, nós sabemos que a nossa doutrina é um tripé, então ela é ciência, filosofia e religião.
Nós temos que ter o Evangelho como meta na frente, nós temos que ter o Livro dos Espíritos, que é a filosofia, nós temos que ter o Livro dos Médios, que é a parte científica. Mas os três têm que estar juntos. O que acontecia? Alguns defendiam a parte só filosófica. E assim, e aí começou um estudo, mesmo sendo dentro da doutrina, mas não unificado, de uma forma igual como hoje, como muitos anos já teve. Até então, até chegar essa unificação, quem traz essa unificação da doutrina para nós, no Brasil, é Dr. Bezerra de Menezes, tá? Mas isso a gente vai falar depois, mais na frente, outras coisas. Então, esse homem, então o que acontece? Então, é dado a ele essa missão, esse anjo fala para ele, e aí no dia, a gente anotou muitas coisas, porque são tantas informações, né? Então, ele chega no dia 29 de agosto de 1831, na fazenda Santa Bárbara, no Riacho do Sangue, hoje chamada de Jaguaretama, tá? Fica no Ceará, perto de Fortaleza, na redondeza. E Bezerra de Menezes nasceu numa família muito abastada. O pai dele era rico, o avô, era um fazendeiros. Só que ele é o caçula, né? Ele chega bem depois, ele já tinha 3 irmãos, e todos 3 se formaram em advocacia, e o pai assim queria. Bom, vamos falar um pouco da infância dele para a gente entender. E aí, o pai dele não era espírita, até porque nem tinha doutrina espírita, mas o pai dele era uma pessoa muito generosa e ele era muito rico. E todos que precisavam de alguma coisa iam lá. O que aconteceu? Ele, vamos dizer assim, se perdeu na conta e chegou um momento que ele viu que ele tinha mais contas a pagar do que os recursos que ele tinha, de tanto que ele dava às pessoas que precisavam. O que acontece? Ele reúne todos os seus credores, isso é o pai de Bezerra, reúne todos os seus credores e diz para eles que o que ele tem são muitas terras, é tudo que ele tem para oferecer para eles para pagamento, porque ele não tem dinheiro. E todas aquelas pessoas para quem ele devia, esses credores que forneciam coisa para ele, sabiam por que ele estava naquela situação. E nenhum deles quis a terra dele. Nenhum disse: não, senhor, o senhor não precisa, nós sabemos por que o senhor não está pagando. E ele, com aquela honradez toda, um homem muito digno, ele diz assim: então, a partir de hoje, não vou usar os recursos que eu tenho para a minha família, porque não é justo. Mas aí o que acontece também com a família dele? E aí eles continuam lá. Só que o pai de Dr. Bezerra, assim como Dr. Bezerra, eram abolicionistas. E eles eram muito perseguidos, porque eles eram do Partido Liberal e eles, né, brigavam pelas pessoas mais pobres, pelos negros, que eram injustiçados. E eles foram perseguidos e tiveram que sair às pressas. Isso, o Dr. Bezerra tinha em média de 7 anos de idade. Tiveram que sair mesmo, porque senão iam ser mortos, e foram para o Rio Grande do Norte e ficaram lá 4 anos. Claro que aí a gente já deduz, né, que a vida que eles tinham, né, ficou tudo, foi para uma cidade diferente. Enfim, lá, Dr. Bezerra, que era ainda garoto, foi estudar com os padres jesuítas e aprendeu latim e outras línguas, que naquela época se usavam muito, e ele sempre se destacou, sempre tirava o primeiro lugar. Ele se destacou tanto no latim que ele dava aula para os colegas dele, quando faltava professor. Então, vê que espírito é esse. Então, eles ficam 4 anos, mas eles retornam. Mas quando eles retornam, não retornam mais para a fazenda deles. Eles retornam para Fortaleza. E em Fortaleza, claro que aí eles já não tinham mais dinheiro, a situação já era outra, mas os outros filhos deles já estavam formados. E um deles era um dos diretores de uma escola, onde o Dr. Bezerra vai concluir o 2º grau nessa escola pública. E as pessoas ainda faziam tipo troça, né? Ah, ele é filho do Coronel Antônio, está na escola pública, mas ele continuava e sempre se destacando muito pela sua inteligência. Bom, quando ele se forma, o pai queria que ele fosse também advogado como os outros irmãos. Mas o Dr. Bezerra tinha um sonho de ser médico.
E ele chama seu pai e diz: Meu pai, eu não tenho aptidão para advocacia e meu grande sonho é ser médico. E nisso o pai dele abraça ele e chora, porque o pai dele diz: Meu filho, eu entendo porque ele vai e diz por quê. Porque eu quero, meu pai, fazer da medicina um sacerdócio para ajudar pessoas, para curar doentes. E aí ele diz: se fossem outros tempos, eu diria que você faria faculdade, mas hoje não, porque só tinha faculdade de medicina no Rio de Janeiro. E claro, a gente que assistiu algumas novelas de época, né? Lembra que os fazendeiros, minha filha está na corte. Minha filha, todo mundo vinha para o Rio de Janeiro, que era para estudar, porque era aqui, era o polo, vamos dizer, de faculdade que tinha. E aí ele diz que o sonho dele é esse. O que acontece? Aí o pai dele diz, em outras situações eu diria tudo bem, mas hoje eu não tenho. Enfim. Aí a família sabe do desejo de doutor Bezerra, e aí a família, os irmãos, os tios, parentes lá, era uma família muito grande, muito unida, se juntam e dão uma quantia. A gente tem várias biografias, né? São tantas pesquisas que a gente faz. Na biografia, tem um biógrafo que diz que ele recebeu 400 mil réis, que hoje eu não saberia traduzir qual o valor, mas eu vou dizer o que ele fez com esse dinheiro para a gente ter uma noção. Então, o que é que ele faz? Esse dinheiro que deram para ele, deu para ele comprar algumas peças de roupa, para ele vir para o Rio de Janeiro, uma passagem de navio, que naquele tempo vinha de navio, e um pouco que sobrou para ele ficar alguns meses até se organizar, né? Isso aí, vamos lá acompanhando a saga de Dr. Bezerra, que não é muito fácil, não. E aí ele chega, né, vem para o Rio de Janeiro sozinho, uma cidade que não conhecia ninguém, e sem dinheiro, né, gente? Ele vinha com alguns trocados, dinheiros mínimos. E chega aqui, claro, né, vai se matricular na faculdade e faz a sua matrícula, e ele aluga um quartinho muito pequeno, com um banheiro, na cidade, onde ele vivia, onde ele podia estudar. E ele começa a fazer a faculdade. Só que começou as dificuldades a aumentarem. Por quê? Ele tinha que pagar esse lugar que ele morava, ele tinha que pagar a alimentação, e o dinheiro que ele trouxe ele já não tinha mais. Então ele começa a dar aulas particulares. Com as aulas particulares, mas eram poucas. E aí ele teve um dia, aí as coisas foram ficando mais difíceis. E tem uma noite, que é um dos casos bem interessantes, como é no começo da história, eu vou contar esse caso. Depois eu vou contar mais alguns, tá? Não, não todos. E aí ele diz assim, aí ele tá tão desesperado e ele se ajoelha, porque ele foi criado católico, a maneira católica sempre ensinou ele a rezar e tudo. E ele era devoto da Virgem Maria. Continua até hoje, né? E ele está numa situação que ele já deve há muitos meses, ele não tem mais como explicar para a dona do quartinho como não pagar. E aí ele se ajoelha e faz uma prece e pede à Virgem Maria que mostre a ele um caminho, uma solução para o seu problema, porque ele já não tinha mais como fazer. E aí se acomoda para dormir. Quando ele já está deitado, já era um pouco tarde da noite, batem no quarto dele. Ele fica um pouco até assustado. Essa hora, alguém. Aí é um jovem, muito bem vestido, muito bem apanhado, e diz: O senhor é Bezerra de Menezes? Ele falou: Sou. Ele falou: Eu vim aqui para contratar algumas aulas com o senhor. E ele diz: Muito bem, tudo bem. Mas eu tenho uma condição. Eu só. Eu quero pagar logo as aulas todas adiantadas, porque se eu não pagar, eu vou gastar esse dinheiro e esse dinheiro está exclusivamente para isso. E o doutor Bezerra diz: Não, eu não posso aceitar, eu nem dei aula ainda para você, e eu ainda vou lhe pedir também uma outra coisa. Isso é o doutor Bezerra falando para ele. Eu gostaria que você me desse uma semana, porque ele queria aulas de matemática, uma matéria que realmente o doutor Bezerra não dominava tanto, ou pelo menos ele considerava que não dominava. Ele disse: Eu preciso de uma semana para eu estudar, para eu começar a dar aula para você. Se você aceita, o rapaz fala: Aceito. E aí ele faz questão, diz: Não, mas eu só quero, só contrato
serviço se o senhor aceitar que eu pague adiantado. Aí ele não tinha outra saída, aceitou. Quando o rapaz foi embora, ele vai olhar a quantia de dinheiro, que no relato não diz, era exatamente o valor que ele precisava pagar do aluguel do quartinho que ele morava. Isso é um dos momentos que as biografias, todos os biógrafos vêm falar dele, desse momento, porque a fé de Dr. Bezerra, e quando a gente começa a mergulhar e estudar a sua vida aqui encarnado, meu Deus, era um homem de uma fé incrível. Bom, então ele conseguiu e continuou. Ele percebeu logo nas primeiras semanas, porque em escola a gente percebe, né? Em faculdade também, que ele era o mais pobre da turma. E então, nos finais de semana, os colegas dele, filhos de fazendeiro, ele também era, só que o pai dele já era um fazendeiro falido. E aí ele pega, enquanto os colegas vão se divertir, vão para as praias, ele ia para a biblioteca, pegava vários livros, ficava dentro daquele quartinho, que era um quartinho mesmo, estudando. E doutor Bezerra, toda a faculdade, se destacava em tudo. E aí ele começa a dar muitas aulas para os colegas, porque ele estudava muito e era uma pessoa muito inteligente, né? E aí ele começa, e ele não tinha recurso, ele não tinha nem para onde. Quando ele termina a faculdade, vem mais um problema. Por quê? Todos os outros, a maioria dos colegas, conta o biógrafo, que os pais já deram um consultório de presente. Quando terminasse a faculdade, eles já tinham um espaço para cada um trabalhar, e ele não tinha. Mas aí tem um colega que se junta com ele e abre um consultório na cidade. Ele abre um consultório na cidade e abre um no subúrbio. Porque no subúrbio ele não cobrava nada e, pelo contrário, ainda dava os remédios. No subúrbio ficavam as filas de pessoas, inclusive na pensão que ele morava. Na cidade quase não tinham cliente. Por quê? Tanto ele quanto o colega eram muito jovens. E as pessoas veem uma placa de um médico que não é conhecido, a pessoa não vai. A verdade é essa, né? Então ele diz que aquilo não rendia nada quase. Muito pouquinho. Mesmo assim ele vai seguindo. Mas logo que ele termina a faculdade, ele faz uma tese dizendo que se o câncer for diagnosticado no começo, ele vem falar sobre a cirurgia do câncer, de qualquer câncer, do tumor e do cancro. Então, ele, na sua tese, vai defender e dizer que, se for operado no início, que a pessoa tem a cura. Isso ele consegue comprovar não só na sua tese, e ele recebe uma homenagem por essa tese, e ele não só prova só na escrita, mas também ele opera um escravo que estava doente com um tumor na próstata, na uretra, qualquer coisa assim, e ele cura. E isso é divulgado. Então, assim, ele começa a ser conhecido. A partir desse momento, o que acontece? Ele já começou a ser conhecido pela sua inteligência e pela bondade, porque começou muita gente falando. A gente vai lembrar que ele recebeu o título de médico dos pobres, não foi depois que ele foi espírita, tudo isso foi bem antes, tá? Então, já começou a fazer esse trabalho. E aí eu vou chamar o exército, um coronel, alguém lá, vem convidá-lo para ele ser tenente cirurgião do exército, em virtude dessa tese que ele defendeu. E ele vai trabalhar, e aí ele vai ser bem remunerado e continua trabalhando no seu consultório com todas aquelas pessoas carentes. E aí ele já está uma vida, né, já tem ganhando um salário. E aí ele conhece uma moça, porque naquele tempo não tinha cinema, não tinha shopping, não tinha nada, as pessoas iam para as praças, né? Aliás, um hábito que aqui no Rio de Janeiro não existe, né, gente? Onde se vê praça, ou é alojamento de pessoas de rua, enfim, de outras pessoas, menos pessoas comuns. Mas em outros lugares a gente vê, as praças são usadas ainda.
usadas mesmo por pessoas comuns como nós, enfim. Então, nesses passeios da praça, toda a corte, naquela época ainda, eles vão, através desses passeios matinais na praça, ele conhece uma moça bonita que se interessa por ele e começam a conversar. Então, ela era também filha de um grande fazendeiro rico, e Maria Cândido de Lacerda. E eles começam a se envolver e eles se apaixonam. E ele, com aquela dignidade toda, um dia dá um beijo lá nela e ele mesmo fica e diz para ela: Nós passamos do ponto, temos que casar. Gente, olha que interessante. Deu um beijo, tem que casar. Ah, igualzinho hoje, né? Não? Ah, eu ri muito quando eu li essa parte. Mas, enfim. Então, ele conhece a família da moça, eles conhecem e é o casamento. E no casamento dele, vai os colegas dele de faculdade, já vai um grande número de políticos, né? Político, né? Por que políticos? Porque eles sabiam da notoriedade do doutor Bezerra junto às pessoas mais humildes. Então, vamos dizer assim, é um homem que traz votos para a gente. E aí, enfim, então ele casa, compra uma casa, que ele já tem condições, vai morar em São Cristóvão, que aliás, em São Cristóvão morou grandes figuras, na época era um bairro chique, né? E vai morar em São Cristóvão e continua seu trabalho. E, e aí ele fica casado, tem 2 filhos, dá o nome de Antônio, que é em homenagem ao pai dele, ó, né? E o outro é Adolfo Júnior, né? Que é o nome dele. Só que a sua mulher, quando ele estava com 9 anos de casado, vem a grande dor, porque o doutor Bezerra passou por grandes dores. Para que a gente não esqueça, já vamos falar dessa dor, vamos dizer que na sua existência ele perdeu 5 filhos. Olha a dor desse homem. E a sua primeira esposa. Então, a sua esposa, quando ele estava com 9 anos de casado, ela vem, tem uma febre, em 24 horas ela desencarna. Isso traz para ele uma tristeza profunda, que ele, segundo os historiadores, ele entra até em depressão. Mas aí ele vai reagindo aos poucos. Aí, por esse motivo, ele tinha que ficar com as crianças, trabalhar menos. Aí ele dividiu o consultório da cidade com um dentista, porque era uma forma de voltar ao trabalho aos poucos, ver se conseguia algum dinheiro. E sua sogra e sua cunhada, ainda bem jovem, moravam próximo da casa dele. O que faziam? Iam todos os dias para a casa dele, ficar com as 2 crianças, enquanto ele ia trabalhar. Mas ele continuava muito triste, muito diferente daquele Bezerra que todos conheciam. E aí o colega dele estava lendo a Bíblia, ele começa a observar e ele diz: Bezerra, por que você não. Estou chamando ele de Bezerra. Por que você não leva essa Bíblia e lê um pouco para você confortar a sua alma, para você se consolar um pouco mais? E ele pega a Bíblia e leva e realmente vai criando, adocicando mais a vida, porque ele ficou muito desalentado. E com isso o tempo vai passando um pouco e aí, né, como sempre teve fofoca, já, fofoca é eterna, né, de sempre. Começaram a falar mal da menina, da cunhada, né, que já era uma moça já. Que, né, a irmã tinha morrido há pouco tempo e ela já estava lá dentro da casa dele e essas coisas. E ele soube. Quando ele soube, ele ficou muito triste, mas disse assim: vou resolver isso. Naquele tempo, falar de alguém era uma coisa muito grave, né? E aí ele chega para ela, para a Dondoca, que é aí o nome da menina, chama Dondoca, não sei como seria o nome dela. E aí chega para ela e conta: olha, estão falando e eu gostaria de acabar com a história, mas para que isso acabe, eu quero pedir você em casamento. Mas só que o nosso casamento vai ser só de pré, não seria um casamento de verdade, vamos dizer assim, porque era só para calar a boca do povo. Só que ele não esperava e ela aceita de verdade. E aí o tempo vai passando, os historiadores falam, e aí os dois vão se apaixonando. E aí com a Dondoca, ele tem
Aí eu não vou dizer, tá? Tem uma dúvida. Eu já li uns três biógrafos do Dr. Bezerra. Tem uns que dizem que ele teve 12 filhos ao todo. Dois com a primeira mulher, que ela morre logo, e os outros com essa segunda, né? Que é a irmã, no caso, que seria a cunhada. Então, alguns dizem que ele teve 7, outros teve 10. Então, eu não sei dizer o número. Mas a gente sabe que ele teve vários filhos, tá? Então, tá. Então, ele continua trabalhando e aí a Dodoca faz. Em São Cristóvão, todo que era problema que havia no bairro deles, todo mundo ia lá na casa do doutor Bezerra. Doutor Bezerra, resolve isso pra gente, vai na prefeitura. E ele fazia tudo isso. E tudo que ele pegava para resolver, ele resolvia para a população. Aí todos começaram a dizer, não, peraí, você tem que entrar para a política, porque você vai fazer muito por nós. Mas ele não queria. Mas a mulher dele diz, por que você não vai fazer na política aquilo que você faz na medicina? Você não faz para ajudar os pobres? Ou se você entrar na política, você também vai fazer a mesma coisa. E aí vem as pessoas, os amigos convidando e todo mundo, e ele aceita. Então, doutor, primeiro ele foi vereador por alguns anos, depois como deputado. Deputado não, é presidente da. Ah, eu vou chamar da Câmara, tá, gente? Mas é assim, ele é como se fosse no lugar de um prefeito. Então ele resolvia tudo. E doutor Bezerra fica por 20 anos na política. E tem um historiador, que eu não lembro o nome dele agora, ele diz que ele ficou mais pobre, porque ele começou. Aí ele ganhava dinheiro, que ele estava no exército, que ele estava com consultório. Mas o dinheiro dele todo ele dava, além de dar para os pobres, ele dava. Quando ele entrou para a política, ele também usava para fazer obras e outras coisas. E então ele foi empobrecendo de dinheiro. Bom, deixa eu. A gente tentou aqui traçar vamos dizer assim, uma rota para a gente ter assim o início, o meio, o fim, porque são muitos relatos, são muitas coisas a serem contadas e realmente fica muito difícil a gente resumir tanta coisa em pouco tempo. Mas enfim, a gente vai tentar dar o máximo que a gente puder assim de esclarecimento para que as pessoas tenham a ideia de quem foi esse espírito, de quem é esse espírito, que tanto continua nos ajudando. Mas então a gente está aqui, né? Então vamos lá, vamos a alguns casos dele, né? Vamos ver algumas vivências aqui dele. Doutor Bezerra era aquele médico que, né? Que além de se dar, ele atendia, segundo os historiadores, centenas de pessoas por dia, gente. No subúrbio, no lugar pobre. Sem ganhar um centavo e ainda dava o dinheiro para o remédio, quando ele tinha. Bom, vamos contar um caso de uma senhora que chegou um dia, que é um dos casos, assim, dentro da doutrina é bastante conhecido, mas não sei se todos conhecem, mas é um relato que vale a pena ser falado mais uma vez. Então chega uma senhora, ele já tinha atendido várias pessoas, e ele sempre dizia que entre o próximo, ele trabalhava sozinho. Aí entra uma senhora no consultório dele com a criança no colo e dizendo: doutor, meu filho está a morrer, salve meu filho. E aí ele diz: pois não, senhora, examina a criança, prescreve o remédio e dá para a senhora. Quando ele entrega a receita para ela, aí ela começou a chorar mais ainda, de soluçar. E ele fica meio encabulado, mas como? Porque, calma, esse remédio aí vai salvar seu filho, ele não vai morrer. E ela diz: doutor, eu tenho outros filhos, e nós estamos a morrer de fome. Eu não tenho o que comer, eu não tenho como comprar esse remédio. E aí ele olha os bolsos, não tem mais nenhum centavo, porque já tinha dado tudo. Fica sem graça, aí manda a mulher ficar calma, que a gente vai dar um jeito. Abre a gaveta da escrivaninha, também não encontra um centavo mais. E ele junta as mãos para fazer prece, e aí ele vê o anel dele, o anel de formatura, que ele tinha comprado com muito sacrifício, que era, vamos dizer assim, uma coisa significativa, né? Não o valor material, porque ele nunca ligou para isso, né? E ele tira o anel e dá para a senhora e diz:
Agora a senhora vai lá, compra comida para os seus filhos e remédio. Isso é do Dr. Bezerra de Menezes, gente. E ela vai. Vamos comprar mais algum caso? Eu acho esse assim bem difícil também. Ó, falar de Dr. Bezerra de Menezes para mim não é muito fácil, tá? Porque eu tenho uma afinidade imensa e eu me emociono muito com as coisas que eu leio, que eu pesquiso dele, enfim. Tá, então teve uma situação assim bem difícil, vamos dizer, na vida dele. Vamos colocar como médico. Depois a gente pode falar mais como doutrina e como homem público. E aí um dia, uma das filhinhas dele, a caçula, tá com muita febre. E já era noite e batem a porta dele. E quando batem a porta, ele vai abrir a porta, é uma mulher chorando, dizendo: Doutor Bezerra, pelo amor de Deus, salve minha filha, meu filho. Eu não trouxe porque eu moro muito longe e não tinha como trazer. Mas eu te imploro que você vá lá vê-lo. Aí ele vai, olha para a filha dele, que está queimando em febre, olha para a esposa, e a esposa com um olhar como se pedisse, não diz, mas ela também é uma pessoa generosa, mas como se pedisse, como assim? E aí ele lembra do juramento que ele fez no dia da sua formatura. E ele olha a sua filha, dá um beijo na criança e diz: Maria Santíssima vai cuidar de você. E o papai vai cuidar do dever dele. E aí aluga um carroça, sei lá o que era na época, né? Aquelas de aluguéis, né? Aquelas carroças mais. E vai para o subúrbio com essa senhora, isso à noite. E ele chega tarde da noite já, porque era muito distante. E quando ele chega em casa, na porta da casa, ele fica muito apreensivo, ele fica assustado, porque estava tudo um silêncio. E ele pensou: minha filha faleceu como uma mulher. E ele sobe as escadas correndo da casa dele. Quando chega lá, a mulher dele está dormindo e a criança, e sem nenhuma febre. Aí, meus irmãos, falar de espírito dessa natureza é dizer para todos nós que temos que ter fé naqueles momentos mais difíceis, naqueles que nós não conseguimos resolver. Mas quando acreditamos, seja qualquer um de nós, se pedirmos com fé a Deus, Ele vem nos ajudar. Então, vamos colocar hoje a situação. Nenhum médico, primeiro, não iria a lugar nenhum no subúrbio, longe, distante, atender ninguém. Porque ele ia atender uma pessoa paupérrima. Ele não ia receber um centavo. Depois, ninguém deixaria seu filho, sua filha, né, queimando em febre para socorrer outro. Porque vamos colocar, se essa filha desencarna, né? Olha a situação. Mas ele sempre colocava o dever em primeiro lugar. Então, o doutor Bezerra tem um problema, começa a ter um problema de saúde. Dá licença, gente. E toma remédio, ele como médico, vai a outros colegas e a dor no estômago dele não passa. E ele tinha um amigo que visitava uma farmácia homeopática no Rio de Janeiro, ele tinha chegado há pouco tempo a homeopatia. E ele diz: olha, Bezerra, por que você não vai pegar um receituário? Porque ele era homeopata mesmo, então ele não acreditava em homeopatia, essas coisas. Ele não. Por que você não pega um receituário e tem lá, porque desses dois médicos que abriram essa farmácia, um era português, o outro era francês, e ambos eram não só médicos, mas também médiuns. Então eles faziam receituários mediúnicos para as pessoas, então ficava filas.
E aí ele diz: eu não vou não, mas se você quiser eu vou dar meu nome, minha idade, e você. É assim que a gente faz, tá, gente? Com receita que a gente manda para a Federação Espírita Brasileira, que ele instituiu isso. E a gente dá o nome, idade, endereço e a espiritualidade manda o receituário pra gente. Já fiz muito isso, muita gente já fez. E aí ele diz para ele, então você leva meu nome, dá, e ele manda o remédio. E aí não só davam a receita, mandavam o remédio. Então manda os remédios e em 4 meses o doutor Bezerra fica bom. Ele já começou meio a ficar um pouco, né, meio acreditando, mas ainda na dele. Mas meses depois a mulher dele fica muito doente, a segunda esposa, com a febre altíssima. E aí ele se apavora, porque ele perdeu a primeira mulher dessa forma. E ele vai, leva a esposa, a dondoca, no, nos colegas, e eles dizem que ela está com um problema de pulmão, talvez fase final, enfim, cada um deu um diagnóstico. E ele fica apavorada. Aí ele lembra do amigo. E ele vai nesse amigo e pede: você não poderia trazer uma receita para ela? E aí o amigo vai lá e traz, leva o nome. E quando vem com a receita, eles escreveram: ela não tem nada no pulmão, o que ela tem, ela está com uma infecção de ovário, de útero e de trompa, uma coisa assim. E receitaram o remédio. Bom, em pouco tempo a esposa dele fica boa. Quando ela se cura, ele começa a estudar tudo que é homeopatia, ele começa a estudar. Tanto é, ele estuda tanto que não é agora, enquanto encarnado, que ele vai dar receitas homeopáticas, não. Ele vai dar essas receitas logo que ele desencarna, que ele vai dar lá com Chico Xavier, trabalhar com Chico Xavier dando os receituários. E já que eu falei disso, eu vou completar. O que é que acontecia lá, segundo relatos? Isso depois que ele está desencarnado, tá? Eu vou voltar depois aqui dele. Ele começou a dar receita, mas era gente demais. O Chico Xavier atendia assim 200, 300, que disseram que já teve dia que o Chico atendia quase 500 pessoas. Agora vamos imaginar, atender esse número de pessoas. Para dar um remédio homeopático, ele tem que fazer toda uma amnese de perguntas, isso e aquilo. É assim, é demorado. Então, o que o espírito do Dr. Bezerra fazia? Chico ficava lá escrevendo, prescrevendo. Dr. Bezerra ia nas filas, pegava com o anjo da guarda da pessoa, vamos dizer, eu estou lá para pegar uma receita. Aí, peraí, não era comigo que ele falava, não, ele falava com o anjo da... Aí ele dava todo o meu sintoma, o que eu tinha, e o doutor Bezerra já prescrevia e dava tudo para o Chico. Quando aquela pessoa chegava ali perto do Chico, o Chico já dava aquele receituário, só o receituário. Não fazia pergunta, não fazia nada, porque não dava tempo. Olha que fantástico, eu já conhecia esse trabalho, eu só não sabia que tinha sido dessa maneira. Mas enfim, então vamos voltar lá do doutor Bezerra ainda encarnado, né? Então a mulher dele fica boa, né? E aí vem mais um grande problema na vida dele. Mais um, né? Mais um grande problema. O filho dele, Antônio, que está no 3º ano de medicina, o primeiro filho dele, a primeira mulher, ele começa a ter acessos de loucura e é diagnosticado como louco. E ele não se conforma. Aí todos falam: não, Bezerra, tem que internar. Queria que internasse. E ele: não aceita, não vou internar meu filho. Porque a hora ele estava bom, era um aluno igual o pai, só tirava notas, era o primeiro da classe, e de repente ele começou a não estudar, ficar, não sabia o que falava, enfim. Então ele é dado pela medicina como uma pessoa louca. Ah, o filho de Bezerra enlouqueceu. E o doutor Bezerra fica muito triste, claro, né, com aquela situação, sem saber, mas fica com o filho em casa, mesmo ele tendo aquelas crises. Só que nessa época, doutor Bezerra já estava frequentando, já tinha sociedade. Ai, eu não contei antes, né? É muita coisa, ai meu Deus. Doutor Bezerra tinha um colega que, que já era espírita, já conhecia a doutrina, era espírita, vamos dizer assim, que tinha chegado, né? O espiritismo chega em 1500, deixa eu ver quando. O livro do Espírito é 1857, né? Então, logo depois, chegou na França, depois chega no Brasil. E esse amigo dele, que tinha sido colega dele de faculdade, deixa eu procurar aqui o nome dele, porque foi a primeira pessoa. Eu já escutei falar dele, eu não sabia. Bom pesquisar. Então, esse doutor Carlos Joaquim Travasso, médico e advogado, um número poliglota, ele sabia muitas línguas.
ele já estudava, já estava nessa sociedade estudando a doutrina espírita em francês, porque o livro era em francês. E aí, quando ele encontra com o doutor Bezerra, ele diz: Ô Bezerra, você já conhece, já ouviu falar de Kardec, do livro dos Espíritos? Não, não conheço, não deu assim nem muito. Não, mas você deveria, tá muito bom. E aí ele dá o livro de presente para o doutor Bezerra. E o doutor Bezerra, quando lê o livro, isso em francês ainda, porque ele também sabia, ele diz assim: eu já sei tudo isso, né? Ele começa a dizer: isso aqui não é nada de novidade para mim, eu já conheço tudo isso. Só que ele não se declara espírita logo. Por quê? Porque ele ainda era um homem político na época, ele estava trabalhando na política. E ele não queria misturar as coisas para não ter, né, esse problema. Então, esse doutor Carlos Joaquim Travassos, doutor Bezerra faz um pedido para ele. Olha, por que você não traduz o livro para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecê-lo e estudar? E ele faz isso, a pedido do doutor Bezerra. Então, o doutor Bezerra, quando o filho dele adoece, o doutor Bezerra já tinha que naquele tempo não era centro espírita, porque não havia sociedades espíritas. Então, havia um grupo de pessoas que estudavam a doutrina. Então, já havia reuniões mediúnicas, né? E aí, às quintas-feiras, era dia da reunião mediúnica lá do grupo que o doutor Bezerra fazia parte. E ele estava indo para o centro, a gente chama de centro, né? Está indo lá para a sociedade espírita. E aí, nesse dia o filho dele teve uma crise terrível e a mulher dele vai e diz assim: por que você não pede aos mentores da casa? E vamos lembrar, tá, gente, que o mentor de Dr. Bezerra de Menezes é Santo Agostinho, tá? E ela diz: pede a eles que se eles podem dar uma orientação para gente, para você. E ele vai, era dia da reunião mediúnica lá. E quando ele chega lá, né, ele faz todos os procedimentos, nossa reunião, faz a prece, faz. E aí ele pede aos mentores, se fosse possível, para dar uma direção, para dizer, dar um diagnóstico para a doença do filho dele, que está sofrendo muito e ele também. E aí o espírito se apresenta e vem, né, como a gente conhece já, muito bravo e dizendo: sou eu mesmo que estou com ele fazendo isso. Mas na verdade eu não queria ele, eu queria você, doutor Bezerra. Só que com você eu não posso. Você é muito forte. Ou seja, esse muito forte é a moral dele, né, que era muito elevada. Porque eu morri numa masmorra que ele me colocou, ou seja, em vidas pregressa. E aí, doutor Bezerra, com todo aquele amor que ele tinha no coração, pede perdão para o espírito, esclarece, enfim, ele consegue ser levado pelos espíritos superiores e o filho dele fica bom e nunca mais tem nenhuma crise. Porque, na verdade, as crises deles eram espirituais e não físicas. Daí, doutor Bezerra escreveu um livro que eu queria mostrar para vocês, mas infelizmente eu não achei o meu livro. Chama A Loucura sobre o Novo Prisma. Por quê? Ali, doutor Bezerra vem falar, já li esse livro há muitos anos, tá? Ele vem mostrar a loucura física, a diferença, e a loucura que é trazida por obsessores. E vamos lembrar que doutor André Luiz, espírito, tá? Ele diz que as casas de manicômios, nesses lugares que são pessoas tidas como loucas, mais de 70% dessas pessoas não têm loucura. São levados por obsessão. Vejam bem. Então, essa falta de conhecimento, dessa espiritualidade, conhecimento na época nem tinha como ter, mas vamos colocar essa espiritualidade. Tanta gente foi colocada nesses lugares como loucos e não eram loucos. Então, o doutor Bezerra aí já é espírita, só que ele não se declara. Quando ele se desvincula da política, porque ele se desvincula, ele já está mais idoso, e aí ele vai, é um dia que ele ia fazer um pronunciamento, porque quando ele ia para, eu não sei dizer o nome agora, eu vou chamar plenário, né? Como se fosse como é que a gente fala na cidade ali, os vereadores, a Câmara, enfim, o lugar mais importante, onde ia fazer o discurso, ia todo
quase o povo, 2.000 pessoas. Imagina naquela época, 2.000 pessoas num auditório para ouvir uma pessoa falar, porque ele tinha um vocábulo maravilhoso, todos iam, médico, advogados, enfim, e ficou cheio. E é nesse dia, nesse pronunciamento, porque aí ele já se sentia espírita, mas ele não tinha se declarado para não misturar política com religião. E aí ele diz sobre a égide de Jesus, eu sou espírita, e fala para todo aquele povo, onde ele é aplaudido pela uma grande maioria, mas também depois ele paga um preço muito alto, porque muitos não aceitavam, né? Escreveram, ele enlouqueceu. O grande médico, e escreveu mais ou menos assim: o grande médico é, o grande médico dos pobres, e todas aquelas honrarias que ele já tinha recebido na Assembleia, e hoje está metido com essas coisas, mais ou menos assim. Então, mas ele não foi, se importou e foi continuando na vida dele. E aí ele já está doente e ele é um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira, só que na época ele não deixou colocar o nome dele, porque ele ainda era político, ele não queria. Então, ele escreveu muitos anos para a Gazeta, ele escrevia para a Gazeta, que era um dos mais famosos, para o País, que era um jornal mais circulado no Rio de Janeiro, e ele fazia muitas crônicas, muitos outros escritos, só que ele escrevia como Max. Ele não botava o nome dele, para não confundir a matéria também, para não achar, né? Ah, é o homem. Então você vê a humildade dele. Bom, ele se afasta um pouco da federação, porque ele já estava ficando um pouco mais idoso e ele já estava ficando também um pouco, sentindo cansado, doente. Mas aí as pessoas lá, os diretores, voltaram lá pedindo a ele que ele voltasse para a federação, que estava tudo desandando, todo aquele trabalho. E aí ele fica num dilema. E ele diz o que fazer. Aí ele vai conversar e pedir ajuda ao mentor dele, diz o que faço. Como todo mentor, né, fala assim bem, diz, olha, você recebeu a missão para fazer isso. Se você não quer fazer, você não faz. Esse aí é um problema seu. Agora, foi para isso que você veio. Então, a grande missão do Dr. Bezerra, eu pensei que era ser médico, ajudar, não foi não. A grande missão do Dr. Bezerra de Menezes, quem quiser pegar a biografia dele, né, foi unificar a doutrina espírita. A doutrina já trazida por Kardec, mas que precisava ganhar um corpo e unificar a forma, porque cada um estava fazendo uma espiritiva à sua moda. E aí ele pensa mais uma vez e volta. E quando ele chega na Federação Espírita Brasileira, todos aplaudem, ficam felizes e ele consegue fazer esse trabalho que deixou para nós até hoje. Então vamos falar mais um dos casos. Gente, vai dar tempo eu falar da morte dele? Ai, meu Deus, acho que não vai dar, não. Bom, então eu vou falar da morte dele, tá? Porque eu ia falar outros casos, mais coisa, mas não dá, não. Me dá pouco tempo. Então vamos falar assim, então, com o desencarne dele. Então, o doutor Bezerra ele tem como é o nome? Olha, eu anoto tudo para não esquecer, tá, gente? Quando eu começo a falar aqui com vocês, eu esqueço tudo, o dia do desencarne dele. Ele desencarna dia 2 de abril de 1900, isso. Dia 11 de abril, desculpa. Eu já sei porque eu não achei aqui não, tá? Mas eu já sei. Então, antes do dia da morte, ele fica doente. Ele tem a gente chama de derrame. Então, ele paralisou tudo. Ele só mexia os olhos. Ele fica 4 meses doente. E aí, ele já estava pobre, né? Porque ele dava o dinheiro dele todo. Imagina, aí ficou sem trabalhar. E segundo os historiadores, dizem que durante 4 meses ficava todos os dias filas. A mulher dele botou uma poltrona do lado da cama dele. Ali se sentava grandes autoridades, pessoas ricas, pessoas da política, pessoas da doutrina, até morador de rua. Todos queriam visitar e ela deixava todos visitar o Dr. Bezerra. E o que é que as pessoas faziam? Sabia que ele não tinha mais dinheiro, sabia que ele não tinha. E as pessoas que visitavam botavam dinheiro escondido embaixo do travesseiro dele. As pessoas pobres deixavam moedinhas embaixo, dando dinheiro, agradecendo.
Quando a mulher dele ia trocar o lençol, estava lá, dinheiro embaixo do travesseiro. E isso foi vivendo. No dia do seu desencarne, dia 11 de abril, é coincidente porque dia 12 foi seu enterro, e no dia do seu enterro era dia, como é abril, Semana Santa, era o dia do lava-pés, né? Na Igreja Católica tem isso. E enquanto todos choravam a morte do Dr. Bezerra, né? Claro, todo mundo, isso que ficou uma fila imensa para todo mundo visitar o corpo. E aí vem do outro lado, aí vem Humberto de Campos contar. Aí quem conta é. Esqueci agora o nome do livro, meu Deus. Do Amaral Peixoto. Dona Ivone do Amaral Peixoto, que vem contar sobre isso. Falar sobre, do outro lado, o que estava acontecendo. Antes disso, eu vou rápido. Na mesma, um dia, ele ia se enterrou quinta-feira. À noite era reunião mediúnica. Quando vai começar a reunião mediúnica, o médio, eu esqueci o nome do médio agora e vou ficar devendo a vocês. Eu juro que eu vou dizer da próxima vez, só para não ter que é um médio famoso, que o Divaldo fala muito nele, muito mesmo. E aí ele vem ver aquele facho, aquela luz chegando. E aí quem chega ali junto? Doutor Bezerra. Doutor Bezerra vem pedir para eles, na reunião, disse um dia depois, que fale para a família dele, que continue a ler o Evangelho todos os dias e que confie em Deus, que nunca faltará nada para eles. E ele tem mais coisas, então ele vai falando. Isso, essa mensagem repercute no Rio de Janeiro todo. E muita gente ficou conhecendo. Porque eles sabiam que ele tinha morrido. Nem a casa que ele morava era mais deles. Ele não tinha mais nada. Então, umas pessoas amigas, espíritas, não espíritas, se cotizaram todos e compraram uma casa e deram de presente para a família. Isso em pouco tempo. Bom, vamos contar do outro lado. Enquanto todos estavam aqui chorando a saudade do Dr. Bezerra, do outro lado, o Dr. Bezerra desperta num quarto simples. E quando ele abre os olhos, tá a sua esposa, tá seus 2 filhos que já tinham ido antes dele, e outros espíritos de escola, que vai dando os nomes, que agora eu não lembro. E aí vem Celina. Celina é a mensageira de Maria. Celina vem em luz. E aí ele começa a ouvir um barulho que vinha da janela. E Celina diz assim, vem Bezerra, vem ver. Quando ele chega à janela, tem uma multidão de espíritos encarnados, desencarnados e encarnados também, que mereciam estar lá nesse momento, cantando, louvando ele. E ele diz, não, eu não mereço. Ele começa a chorar, porque ele não merece aquilo. Quem são essas pessoas? E aí a Celina diz, são todos aqueles, Bezerra, que você consolou quando estava na terra. Todos eles hoje vêm te agradecer pelo muito que você fez. Então vejam a grandeza e a humildade desse espírito que vem trazer para nós que 50 anos depois da sua morte, em 1950, desculpa estender, mas eu vou concluir o meu estudo, tá? Em 1950, Emmanuel chega para o Chico Xavier e diz, Chico Xavier, você quer ir a uma festa na espiritualidade? Chico, claro que eu quero. E Emmanuel dá um passe no Chico, claro, desdobra ele em espírito, ele fica adormecido no seu corpo e leva Chico Xavier. Quando Chico Xavier chega lá no anfiteatro, que diz que tinha mais de 3.000 espíritos de luz lá, tanto encarnados quanto desencarnados também, como ele. E aí vem aquele homem, quem é? Dr. Bezerra de Menezes, para receber as homenagens. E quando o doutor Bezerra vem, já de cabeça baixa, achando que ele não merece, porque ele só cumpriu o dever dele. Desce um foco de luz, como se fosse uma pétala de flor imensa, e dali sai Celina, a mensageira de Maria. E Celina, quando desce, abre um pergaminho, um papel, e diz, foi Maria Santíssima que mandou para você.
e diz para Bezerra, diante de toda a plateia, que Dr. Bezerra de Menezes era convidado a morar nas esferas superiores que ele quisesse, para o resto da vida. E ele baixa os olhos, com a humildade que ele tem, e diz para ela: se eu mereço alguma coisa, eu peço então para ficar na terra enquanto houver um coração necessitando de consolo. E Celina diz que Maria Santíssima permitiu que ele continuasse aqui para nos ajudar. Muita paz. Esse é o Espírito que veio, que continua conosco, ajudando a tantos irmãos. Nossa grande gratidão a ele, nossa gratidão a Kardec por trazer essa doutrina que esclarece, que dá luz. Nossa gratidão a tantos espíritos anônimos que trazem para esse planeta tão conturbado pessoas capazes de se dar sua vida em prol de outros. Que essa luz bendita que está irradiando sobre nós permaneça em nossos corações, em nossos lares e em nossas mentes, para que a gente guarde essa lembrança doce e benigna que é esse espírito de luz que não quer se afastar desse planeta de escuridão e trevas, para que ele possa, de alguma forma, clarear